E aí, como é que você tá? Hoje nós vamos ter uma aula muito completa de como estudar, como ler livros. Já vou deixar indicado um livro que nós vamos usar bastante nesse vídeo, que é este livro aqui, chamado Como Ler Livros, do Mortimer Adler. Ele é um manual bem básico, é um guia inicial. Dentro dessa aula eu vou te apresentar a metodologia que o Adler ensina, mas eu também vou te apresentar outras metodologias. Eu vou falar de metodologia de um cara chamado Hugo de São Vitor, eu vou falar de coisas que eu aprendi com Sertiange, eu vou te falar de coisas que eu aprendi com Júlio Paiô e vários outros nomes que eu ficar citando aqui vai te encher o saco, né? Então, a minha ideia é te apresentar técnicas de leitura, um pouco de leitura dinâmica também, por que não? Apresentar algumas técnicas de memorização e te ajudar a compreender os livros que você lê e transferir essa informação para outras pessoas. Ou seja, você vai poder criar conteúdo com isso, você vai poder ensinar as pessoas com isso, vai poder usar os livros para montar palestra, enfim, por aí vai. Então vamos lá, eu vou começar citando uma coisa do Mortimer Adler, porque ela vai ser o start da nossa explicação. Ele diz assim, ó, muitos livros não merecem ser lidos. Alguns devem ser lidos rapidamente, e alguns poucos devem ser lidos em baixa velocidade, para que o nível de compreensão possa ser completo. É bobagem ler lentamente um livro que mereça apenas uma leitura rápida. Agora, guarda isso, nós vamos voltar nisso daqui a pouco. Ele fala uma coisa ainda mais interessante. Ele fala assim, ó, em geral, os obstáculos que se interpõem à compreensão de livros difíceis não são de ordem fisiológica ou psicológica. Isso daqui é a coisa mais importante de todas, você tem que decorar dessa aula. As dificuldades surgem porque o leitor não sabe o que fazer quando tem um livro difícil em mãos. Ele não conhece as regras da leitura. Ele não se sairá melhor caso não saiba o que está procurando e se o encontrou. Vamos partir disso, aí a gente volta para trás ali no que eu li no começo. Primeira coisa mais importante de todo livro, você tem que saber o que você quer com ele. Eu vou usar esse livro de exemplo porque é muito óbvio. Ele é Como Ler Livros, o guia clássico para a leitura inteligente. Então, se eu vou ler este livro, eu sei muito bem o que eu quero com ele. Eu quero aprender a ler melhor. Agora, tem muitos livros que a gente pega para ler e a gente não sabe o que quer com eles. Calma que eu estou engasgando aqui. Então, ato número 1 para você ler bem é ter uma pergunta para o livro. Você tem que ter uma pergunta para o livro, que é o que você quer aprender com ele. Então, por exemplo, para este livro, a pergunta é: como eu leio livros melhor? Esta é a pergunta que eu espero responder quando eu leio este livro aqui. Quando eu pego esse livro aqui, Million Dollar Weekend, que é um jeito de lançar um produto no mercado, a minha pergunta é: será que é possível lançar um produto em um final de semana e ficar rico com este produto? Essa é a pergunta que eu tenho para esse livro, porque ele está dizendo que é um final de semana de $1 milhão. Se eu pego, por exemplo, o livro Tribos, do Seth Godin, a minha pergunta é: será que eu vou conseguir, ou vale a pena aprender a criar tribos na internet e como fazer isso? Essas são as perguntas que eu vou fazendo para o livro. Então, todo estudo é a resposta de uma pergunta. Todo vídeo, todo conteúdo que você produzir é a resposta de uma pergunta. Isso é a coisa mais importante para você entender na sua vida. Nós estamos sempre tentando responder perguntas. Se você não está fazendo as perguntas, você fica perdido na hora de estudar, na hora de aprender, na hora de ensinar as coisas. Tá um calor aqui, o ar não melhora. Então, a primeira coisa a fazer é a pergunta, porque é a pergunta que te ajuda a discernir o que fazer com o livro que você tem em mãos. Caso contrário, você vai ler aquele livro meio perdido. E aí nós vamos para um segundo ponto, que ele fala aqui no começo: muitos livros não merecem ser lidos. O raciocínio é muito simples na minha cabeça. Primeiro, tem muito mais livros do que a gente conseguiria ler na nossa vida. Os caras produzem mais livros num dia do que você é capaz de ler a vida inteira. Então, isso significa que eu vou ter que escolher, eu já vou ter que filtrar, não vale a pena ler qualquer coisa. Mesmo que todos os livros fossem muito bons, como eu não tenho tempo para ler todos eles, eu já vou ter que fazer uma filtragem inicial. Nós vamos aprender a fazer essa filtragem. Agora, muitos livros são ruins mesmo. Por que são ruins? Porque livros são pensamentos de pessoas. Pensa comigo aqui. Pensa em todas as pessoas que você conhece. Você está a fim de aprender com elas todas, o pensamento de todas elas?
Eu tenho certeza que se você for honesto, você vai pensar que você vai conseguir lembrar de gente que você pensa assim, cara, é um completo idiota, eu não quero... Se eu tentar aprender uma coisa com esse cara, eu vou ficar mais burro que eu sou, entendeu? Então, o livro, ele é um fragmento do pensamento de alguém. Então, tem gente que não tem pensamento bom, tem gente que entendeu tudo errado, tem pensamento que são ruins. Então tem livro que é ruim. Simples assim. Então, não é todo livro que deve ser lido. Mais importante ainda, a maioria dos livros, como são medianos, eles devem ser lidos rápido. Então a leitura dinâmica, ela serve para esses livros ruins. Aí nós temos mais um ponto. Os livros que mais valem a pena, os melhores livros de todos, não adianta botar leitura dinâmica neles, porque você não vai entender o livro. Você vai ler rápido demais e você vai perder informação demais. Agora, essa é a minoria, só que só essa minoria já é mais livre do que a gente dá conta de ler na vida. Então, só a minoria de bons livros deveria ser o que a gente lê. Eu vou deixar isso aqui, não vou conseguir usar essa aula para te falar o que é um bom livro e o que não é, mas eu vou te ajudar a aprender a discernir isso por si mesmo, tá? Então você vai aprender a fazer isso. Muito bem. Então, ele vai falar uma coisa muito importante. Ele diz assim, ó: quanto à velocidade de leitura, o ideal não é apenas saber ler mais rápido, mas saber ler a diferentes velocidades e saber quando é apropriado usar uma velocidade ou outra. Eu gosto de comparar a leitura com dirigir um carro. Enquanto eu vou falando, eu vou ter que abrir a porta para o meu cachorro. Quando você vai dirigir um carro, você não anda sempre na mesma velocidade. Se você está numa reta, você vai andar mais rápido. Se você está numa curva, você vai frear e andar mais devagar. Se você está numa subida, vai ser mais devagar. Se você está numa estrada de chão, vai ser mais devagar. Então, a leitura, ela é uma atividade de mudança de velocidade. Tem partes do livro que são mais fáceis, tem partes do livro que são mais difíceis. Então, tem partes que eu vou ler muito mais rápido, tem partes que eu vou ler muito mais devagar. Então, tentar medir a velocidade de leitura de um livro, na minha opinião, não serve para nada. Porque todo livro vai ter velocidade diferente de leitura a depender de onde eu estou nele. Tudo que você precisa entender sobre exercício para aumentar a velocidade é o que eu vou te falar a partir de agora. Então assim, o primeiro exercício, ou primeira técnica, você vai ver que é a técnica mais boba do universo, mas é a técnica mais funcional de todas. Primeira técnica para você melhorar a sua concentração no livro e a velocidade da sua leitura é usar o seu dedo para ler o livro. É passar o seu dedo embaixo das linhas e ir acompanhando o seu dedo com os olhos. É a coisa mais básica, talvez a gente aprendeu todo mundo no colégio quando era criancinha a fazer isso, só que é a que mais funciona. Só o fato de você botar o seu dedo na folha e você acompanhar a linha do livro com e acompanhar o seu dedo com o seu olho, já vai melhorar demais a sua concentração. Por quê? Porque a gente está adicionando um elemento dinâmico para o nosso olho. Então, o livro é estático. O dedo está se mexendo, ele é dinâmico. Então, se você só coloca o dedo e vai acompanhando ele, vai melhorar muito. Há quem diga que é mais interessante usar a mão esquerda, porque a mão esquerda está mais relacionada ao lado direito do cérebro, que é o lado criativo, e aí você vai conseguir ativar áreas do cérebro que te ajudam a ser mais inteligente na hora de ler. Nunca fui a fundo pesquisar isso, mas acho uma teoria legal, por isso que eu estou te trazendo. Eu estou bem acostumado a ler com o dedo esquerdo, porque eu fico com o meu lápis aqui, ou com a minha lapiseira na mão direita, vou lendo e já circulo, vou lendo e já grifo. Então, eu gosto de ler com o dedo esquerdo de qualquer forma. É um hábito. Então, primeira coisa, ler usando o dedo para te guiar na leitura. Segundo ponto importante para você aumentar a sua velocidade de leitura. Você pode fazer um exercício que é o seguinte, eu vou tentar pegar uma folha aqui, você vai pegar uma folha e você vai escrever nessa folha 3 letras, assim, tipo A, D, X. Eu não sei se você vai conseguir ver na câmera. Você vai escrever na folha assim, ó, uma letra em cada ponta. Nossa, a câmera não vai mostrar isso aqui não, tá muita luz. Então uma letra em cada, não vai dar. Você vai uma letra aqui, uma letra no meio e uma letra no final da folha. E você vai fazer, sei lá, umas 15 linhas disso, de 3 letras. E aí o que você vai fazer? Você vai passar o seu olho pela folha, olhando só no meio e tentando enxergar as letras das pontas. Então, por exemplo, eu escrevi A, D e X. Eu tenho que só olhar para o D e tentar enxergar com a minha visão periférica o A e o X. Por que esse exercício?
Esse é um exercício que eu fiz por muitos anos na minha vida. Não sei se foram muitos anos, não. Acho que foi um ano ali, por aí, 2 anos. Uns 2 anos da minha vida, vai. E para eu treinar o meu olho a olhar palavras que estão mais distantes da palavra que eu estou focado. Funciona, cara. Isso daqui é um exercício de leitura dinâmica. Com o tempo, fazendo esse exercício, você vai acelerando a sua leitura porque você está vendo mais de uma palavra ao mesmo tempo. Agora, quando a gente lê um livro, acho que 99% de nós lemos um livro e nós falamos as palavras na nossa cabeça. O fato da gente falar as palavras na nossa cabeça faz com que a gente leia uma palavra de cada vez, porque a gente vai lendo e falando. A galera da leitura dinâmica gosta de dizer que você tem que ler sem falar as palavras. Eu discordo um pouco disso. Dá para fazer, eu leio vários livros assim, sem falar as palavras, mas eu percebo que eu compreendo e memorizo melhor quando eu estou falando as palavras. Então, há quem diga que vale a pena ler sem falar, eu não gosto. Eu acho que a palavra ela tem um som. Não acho, ela é assim. Existe o signo tem um som. Então, quando eu falo cadeira, não é só as letras C, A, D, E, I, R, A que importam, mas o som que aquilo faz que me ajuda a entender aquela palavra. Então, o fato do vocábulo, sei lá se é assim que a gente poderia chamar, ter um som, importa para mim na hora de ler. Então, eu prefiro ler falando. Mas eu sei que se você se habituar, como eu já me habituei em vários momentos, a ler sem falar, você vai ler mais rápido. Agora eu vou deixar um adendo importante sobre ler rápido, que é a minha opinião pessoal. No geral, ler mais rápido só vai te atrapalhar. Por quê? Porque nós, infelizmente, é o que eu percebo. Tem gente que discorda, mas é o que eu vejo. Nós não tivemos uma boa educação. Infelizmente. É um problema do quê? Do país? Sei lá. A gente não aprendeu a ler direito. Como a gente não aprendeu a ler direito, a gente ler mais rápido só vai piorar a nossa compreensão. A gente não tem vocabulário. Por que a gente não tem vocabulário? Porque as pessoas não leem no Brasil. Como as pessoas não leem muito, elas não têm vocabulário. Porque o vocabulário da conversa oral, do dia a dia, ele é um vocabulário que é muito pobre como vocabulário, entendeu? Então você não desenvolve repertório. Só desenvolve repertório quem lê livro. Como você tem pouco vocabulário, você vai se deparar com muitas palavras que você desconhece nos livros. Tentar ler palavra que você nem sabe o significado mais rápido só vai piorar a situação. Então a minha opinião é, apesar disso, desse exercício de treinar a visão periférica, de aprender a ler sem falar, eu não recomendo que você tente ler mais rápido. Provavelmente você vai ter problemas com isso. Eu recomendo que você, primeiro, antes de pensar em ler mais rápido, comece a construir repertório, vocabulário. E para construir vocabulário, eu recomendo demais que você leia literatura clássica brasileira. É Machado de Assis, é Lima Barreto, vale a pena até ler português, sei lá, Fernando Pessoa, vale a pena ler um Eça de Queiroz, um Euclides da Cunha. Pessoas que têm a língua nativa português, seja do Brasil, seja de Portugal. Por quê? Aí você vai começar a construir vocabulário. Esse vocabulário adquirido na literatura vai te ajudar muito nos outros livros. Muito mesmo, sim. Então, a minha recomendação para você é essa. Com isso dito, acho que eu fecho o parêntese aqui da leitura rápida e eu começo a entrar na metodologia do Adler, para depois eu entrar na metodologia do Hugo de São Vitor e, enfim, terminar com a forma como eu faço hoje para você ler livros. Então, vamos lá. O Adler, ele separa a leitura em 4 níveis de leitura. Anota aí. Leitura... O primeiro nível é relevante, tá? Leitura elementar. Segundo nível, leitura inspecional. Terceiro nível, leitura analítica. Quarto nível, leitura sintópica. Anota aí porque nós vamos falar sobre elas. Eu vou pular a leitura elementar. Leitura elementar é simplesmente entender o sentido mais básico de uma frase. Infelizmente, eu percebo que tem muita gente que já entrou em contato comigo que sequer isso consegue. Entender o sentido mais básico de uma frase não tem como eu te ensinar. Por quê? Porque depende de você entender só o conceito, os vocabulários. Eu leio a frase assim, o Elton está sentado em uma cadeira. Você consegue entender isso porque você conhece todos os vocabulários, você conhece todas as palavras, você tem todos os conceitos na sua cabeça. Agora, existem frases que a gente, por não ter vocabulário, não entender, a gente não consegue entender o sentido mais básico dela.
Porque a leitura elementar é entender o sentido mais básico, e isso não é toda a leitura, porque existem múltiplos sentidos para uma mesma frase e existem camadas de profundidade que eu posso descer dentro de um texto. Além disso, as frases de um texto se conectam, elas são, um parágrafo tem a ver com o anterior, nós esperamos em um livro. Então não basta entender o sentido mais básico de uma frase, é preciso entender toda a construção de ideias que o cara faz no livro, certo? Muito bem. Então a leitura elementar é só entender o sentido mais básico de uma frase, por isso a gente não vai falar dela. Nós vamos direto para a leitura inspecional. Eu vou pegar um pouco do que ele fala aqui no livro, eu vou colar um pouco aqui, para eu te explicar isso, tá? Então ele diz o seguinte: toda leitura, ela tem como base responder uma série de perguntas. Igual eu te falei, você abre um livro e você vai ter uma pergunta para ele. Só que o próprio Adler estabelece 8 perguntas principais, tem mais algumas aqui que ele coloca, mas dessas 8 perguntas principais eu vou te apresentar as 4 que ele diz que você tem que fazer para todo o livro. Nós vamos nos concentrar aqui nessa aula em livros de não ficção. Então, tudo que é romance, ficção, literatura clássica vai ficar um pouco de fora, porque a gente tem que adaptar um pouco o método para a leitura de ficção. Talvez eu faça isso em outro vídeo. Se você quiser, deixa aqui nos comentários. Então vamos lá, ele diz assim, ó: faça perguntas enquanto lê. Perguntas às quais você mesmo deve tentar responder ao longo da leitura. Vamos fazer uma pausa aqui. Veja, se eu faço pergunta, quem vai responder? Eu mesmo. Aí você pode pensar, tá, mas se eu fiz a pergunta é porque eu não tenho resposta. Exato. Só que a expectativa é que você encontre a resposta ao longo do livro. Então, às vezes eu tive uma pergunta na página 10 que vai ser respondida na página 230. Então, isso também vai te ajudar a se concentrar mais no livro. A pergunta, ela é como se abrisse um loop na sua cabeça. É tipo série, novela. Tu acaba uma novela, um episódio de novela ou da série, e você fica maluco pelo próximo. Por quê? Porque ele não fechou a informação. Uma pergunta causa o mesmo efeito no seu cérebro. Você abre um loop que precisa ser fechado. Mas como você não fechou, teu cérebro fica doido atrás da resposta. Então fazer pergunta vai te aumentar a sua concentração, porque aumenta o seu interesse na leitura. Ele vai apresentar as 4 perguntas. Ele diz assim: há 4 perguntas centrais que você deve fazer a respeito de qualquer livro. Pergunta número 1. O livro fala sobre o quê? Essa pergunta é meio boba, né? Eu tô com um livro aqui, ó, Como Ler Livros. O livro fala sobre o quê? Sobre como ler livros. Mas nem todo livro é fácil assim. Eu tenho um livro na minha frente, chama Alchemy. Alchemy. O livro fala sobre o quê? Não tem absolutamente nenhum elemento na capa que me diz sobre o que é o livro. Quando eu abro o livro e eu pego aqui, por exemplo, vamos ver se tem um prefácio aqui, o prólogo. Eu ainda não tenho 100% certeza sobre o que é o livro. Como eu já li esse livro, eu sei te dizer. Não li ele inteiro, li algumas partes. Esse é um livro de marketing. Só que, é um livro de marketing não é a resposta que eu preciso. Quando eu pergunto sobre o que é o livro, a minha pergunta é: qual é o tema principal? Qual é a subdivisão desse tema principal de acordo com o autor? E como o livro está organizado. Por exemplo, o livro Como Ler Livros, ele é assim: tema principal, como ler livros. A subdivisão do autor, 4 maneiras, 4 níveis de leitura. Além disso, ele vai ter outras coisas no livro que eu não vou falar aqui, porque senão a gente vai ficar perdendo muito tempo. Mas isso é tentar entender o tema central do livro. É fundamental isso. Isso te ajuda demais, cara. Parece uma pergunta boba, mas ela é muito útil. A segunda pergunta que ele apresenta é assim, ó: o que exatamente está sendo dito e como? E ele fala assim: você deve tentar descobrir as ideias, afirmações e argumentos principais que constituem a mensagem particular do autor. Eu faço isso anotando no livro. Nós vamos falar de anotação daqui a pouco. Eu vou terminar essas 4 perguntas e eu vou te explicar o que é leitura inspecional para daí nós falarmos das anotações. Terceira pergunta: o livro é verdadeiro em todo ou em parte? Ou seja, o cara está falando a verdade? Se sim, ele está falando a verdade o tempo inteiro ou só em algumas partes? Vou te dar um exemplo. Existem momentos aqui no livro Tribos, do Seth Godin, em que eu anotei: é falso o que esse cara está falando. Ou seja, ele está errado. Então, o cara está errado não significa que ele está mentindo. Ele pode estar mentindo. Por exemplo, eu acho que Maquiavel é um mentiroso. Então eu tenho muita dificuldade de ler o livro dele, porque eu acho que ele está mentindo muitas vezes. Se você lê Dom Casmurro, aí eu fico com essa pergunta. Eu acho que Bentinho, o personagem principal de Dom Casmurro,
é um mentiroso. Então eu fico com muitas dúvidas sobre o que ele está falando. Então, tem hora que o cara é mentiroso, mas tem hora que o cara só está errado. Escreveu um negócio e ele está errado naquele negócio. É tipo eu dar minha opinião aqui, que eu não acho que leitura dinâmica presta, e você falar que eu estou errado. Entendeu? Então, você vai dizer que o meu vídeo é verdadeiro em partes e não no todo. Minha esposa acabou de chegar numa pedalada de bicicleta ali com meu filho, tá? Então, acho que eu vou ter que dar uma pausa nesse vídeo. Pausa feita, agora estamos de volta. Então, perguntar se o livro está dizendo a verdade é muito importante, mas eu acho que você deve fazer isso no final da leitura. Por isso eu vou guardar essa pergunta para falar mais sobre ela daqui a pouco. E a última pergunta é, e daí? E daí? O que essa pergunta significa? É tipo assim, ó, o que eu faço agora com isso que eu acabei de aprender? Essa é a pergunta do como colocar em prática o que eu li. Beleza, terminei o livro. E agora? O que fazer com isso? Essa é a pergunta fundamental que eu acho que todos nós queremos responder quando nós lemos um livro. Como que eu uso esse negócio na minha vida? Nós vamos tentar responder também essa pergunta aqui nesse vídeo. Muito bem, vamos falar sobre leitura inspecional. O segundo nível de leitura do Adler, que para mim é um nível fundamental para você não perder tempo na sua vida. A leitura inspecional é uma investigação, uma inspeção de um livro. Ele vai apresentar as regras dele aqui, mas eu vou te falar o que eu faço. Todo livro que eu compro, todo livro que chega aqui em casa, antes de ele ser lido, antes de eu decidir se eu leio ele, eu vou pegar ele para fazer uma leitura inspecional. Porque só existe uma pergunta que é feita na leitura inspecional, que é, vale a pena ler este livro? Então, eu posso pegar um livro que eu comprei, fazer uma leitura inspecional e perceber que não vale a pena. Esse livro vai ser jogado fora, mandado embora, sei lá. Eu posso perceber que não é o momento. Eu vou guardar esse livro para ler depois. Ou eu posso concluir que está na hora de ler esse livro e pegar o livro para ler. Então, a leitura inspecional é uma leitura que deve ter um tempo de duração máximo, entre 15 e 30 minutos, na minha opinião. Nesses 15 a 30 minutos, o que eu faço? Eu leio o sumário, porque o sumário sempre dá um mapa do livro. O sumário é um mapa do livro. Tem sumários que não dão um mapa muito bom, mas tem uns que dão um mapa perfeito. Esse sumário aqui dá um mapa perfeito. A partir do sumário, eu saio dele, leio o prefácio. Então aqui tem um prefácio do José Monir Nasser. Depois do prefácio, eu escolho um capítulo que me chamou a atenção e eu vou ler um tanto dele. Até eu ter passado 15, 20, 30 minutos no livro. E aí eu concluo. Depois de fazer isso, será que eu quero ler esse livro inteiro agora? Se a resposta for sim, eu passo para a leitura analítica, que é o próximo nível. Se a resposta for não, eu vou fazer uma leitura inspecional de outro livro. Tá? A leitura inspecional é só isso. É só você se perguntando se vale a pena ler o livro. Você vai dar uma investigada nele, vai dar uma inspecionada. Então você não vai tentar responder aquelas 4 perguntas que eu acabei de te falar no vídeo. Você só vai tentar responder a pergunta, vale a pena ler este livro. Por quê? Porque para responder as perguntas profundas do livro, você vai ter que fazer a leitura analítica. Então, agora nós vamos entender de forma básica, porque se eu te explicar como está no livro, eu vou ficar aqui muito tempo também. O que é a leitura analítica? E para explicar a leitura analítica, eu vou partir das anotações. E aí sim, as anotações eu vou usar o Adler de exemplo, porque é muito legal o que ele fala. Ele diz assim, olha, o lápis será o símbolo da vivacidade da sua leitura. E ele fala mais uma coisa legal que eu gosto. Ó, o ato de comprar um livro é, na realidade, apenas o prelúdio da posse total do livro. Se comprar um livro não faz dele seu. A propriedade sobre o livro completa só se estabelecerá quando ele passar a fazer parte de você. E a melhor maneira de você fazer parte do livro, o que dá no mesmo, é escrevendo nele. Cara, um livro só é seu quando você escreve nele. Entendeu? Eu adoro essa ideia. Se você olhar essa parte que ele está falando disso, ela está escrita e anotada, não sei se você vai conseguir ver, porque eu anoto tudo de lápis. E eu vou te explicar porque eu anoto de lápis. Eu já grifei aqui, já selecionei várias coisas aqui, por quê? Anotar no livro é a melhor coisa que você pode fazer na sua vida. Ele te dá 3 justificativas para isso. Ele quer te convencer de que é importante anotar no livro, eu acho legal. Ele diz assim, ó, primeiro, por que é indispensável anotar no livro? Primeiro, em primeiro lugar, essa atividade o manterá desperto. Você vai ficar acordado. Não tem problema de dormir quando você lê? Então, você não vai ficar dormindo quando você está anotando, pô. Anotar no livro ajuda você a ficar mais acordado. É real. Em segundo lugar, ler é pensar. E o pensamento tende a se expressar em palavras, faladas ou escritas. Isso é fundamental. Lembra, o livro, ler um livro,
é conversar com um autor. Eu vou te indicar um outro vídeo meu, que está sendo bastante visto aqui no canal, onde eu vou mais fundo nisso. Ler um livro é conviver com uma pessoa. Então, ao ler o livro do Mortimer Adler, eu estou convivendo com ele. Então, eu estou conversando com ele. Anotar no livro é transformar o monólogo num diálogo. É trazer as minhas próprias palavras para essa conversa. Eu vou aprender melhor, porque nós aprendemos pensando e nós pensamos usando palavras. Então, quanto mais palavras eu usar, melhor eu penso. Daí que é tão importante nós termos mais vocabulário. Quem tem mais vocabulário descreve melhor o que está pensando e sentindo. E, portanto, é menos refém dos seus sentimentos. Então, quem não tem vocabulário fica muito confuso sobre o que está pensando e sentindo. Não é essa experiência da terapia, muitas vezes? Muitas vezes você vai na terapia e a sua experiência é, caramba, só o fato de eu ter falado aquilo ali já me fez melhorar, já me fez entender, já me fez ficar mais feliz, já me fez ficar menos ansioso. Só o fato de eu falar. Por quê? Porque quando você começa a falar ali para o terapeuta ou para o psicólogo, ele vai te ajudando a organizar esse seu pensamento e você vai descrevendo as coisas que antes eram desconhecidas para você. Cara, a nossa vida, o nosso caminho para a felicidade é descrever o que é desconhecido para nós hoje. Conforme a gente vai descrevendo e conhecendo coisas novas, nós vamos explicando melhor as coisas para a gente. E explicando melhor, a gente vai ficando mais satisfeito com a vida, mais feliz. Então, quando você lê, anotar é auxiliar nesse processo. Terceiro ponto, em terceiro lugar, anotar suas reações ajuda-o a se lembrar das ideias e dos pensamentos do autor. Nós vamos falar de memorização daqui a pouco, um pouco melhor, mas anotar melhora a memorização. Por quê? Primeiro porque anotar normalmente é repetir alguma palavra. Então quando eu anoto, quando eu repito uma palavra, eu estou fortalecendo aquele conceito na minha cabeça. Segundo porque anotar é aumentar o meu nível de atenção naquilo ali. A memorização, ela está intimamente ligada à atenção. Então, para eu memorizar, eu tenho que manter um grande nível de atenção naquela coisa. Por exemplo, minha filha está gritando aqui, porque minha filha tem 1 ano. Ela está me atrapalhando a pensar, porque ela está diminuindo meu nível de atenção aqui nesse vídeo. Quanto mais atenção, melhor é para eu guardar uma informação e para eu recuperar uma informação. Então, anotar aumenta a minha atenção, portanto, aumenta a minha capacidade de memorizar. Veja, memorizar está relacionado com a emoção investida dentro de um evento. Você pode ver que eventos traumáticos e eventos muito alegres da sua vida, eles não são esquecidos. Mesmo quando é muito ruim ou muito bom, você não esquece nunca. Por quê? O alto grau de emoção fixa aquela coisa na sua cabeça. Quando a gente anota, a gente está investindo mais emoção. É mais de mim ali investido na leitura. Então eu tendo a memorizar mais. Muito bem, vamos falar das formas de anotar que ele apresenta no livro aqui. E depois das formas de anotar, eu faço uma pausa para a gente falar de memorização antes de explicar a leitura analítica perfeitamente. Ele apresenta 7 maneiras de anotar no livro, aqui, tá? Ele diz assim, maneira número 1, sublinhar os trechos principais. Beleza? Básico, né? Nós entendemos isso. Maneira número 2, traçar linhas verticais nas margens. Eu faço muito isso. Como eu sempre anoto de lápis, eu anoto de lápis porque dá para apagar. Então, anotei uma besteira, eu apago e resolveu. Vou reler meu livro, vi que falei coisa demais que não precisava, eu apago e tá tudo certo. Mas o que eu faço? Infelizmente, eu acho que não vai aparecer aqui na câmera. Ó, aqui eu tenho um risco lateral. Você tá vendo? Espero que sim. Eu faço uma chave. Por quê? Porque eu não quero grifar esse parágrafo inteiro. Porque é como se eu tivesse graus de hierarquia da informação. Eu grifei uma frase e aí eu fiz uma chave num parágrafo inteiro que tem essa e muitas outras frases. Por quê? Porque a frase é o mais importante, mas o parágrafo é mais importante que todo o resto. Entendeu? Onde eu grifei, sublinhei, é o nível maior de importância desse aqui. O segundo nível de importância é onde tem uma chave. E o resto é resto. E aí eu anoto do lado. Então eu sempre que eu faço uma chave, eu faço um resumo desse parágrafo aqui do lado. Só que é quase sempre o que eu anotei é um resumo do parágrafo. Se não é um resumo de um parágrafo que eu anotei aqui do lado, é uma pergunta que eu estou fazendo e que eu quero responder. Eu tenho um livro que não está aqui, que eu já fiz um vídeo sobre ele,
o Guia para os Perplexos, que tem muitas perguntas que eu anotei no livro, que eu não sabia responder na hora. Então eu anotei ela ali do lado. Que inclusive uma das coisas que ele fala aqui, que é o sétimo forma de anotar no livro, que é escrever nas margens da página. Então, eu escrevo nas margens da página ou resumos de parágrafos, ou dos parágrafos, ou perguntas que eu tenho sobre o livro, ou ideias que surgiram na minha cabeça. Meio que qualquer coisa que você quiser, você escreve na margem. Eu também faço uma coisa, que nesse livro aqui dá pra ver bem, ó, eu acho, que eu faço um índice, esse aqui, ó, isso aqui é um índice meu. Então, ou na primeira, ou na última página, onde tiver espaço, eu vou fazer um índice meu. As coisas mais importantes que eu vi no livro vão virar o meu índice depois. Por quê? Porque depois, quando eu for reler o livro, eu já tenho uma ideia de onde ir mais rapidamente, entendeu? Do que é mais importante no livro. Então isso também faz parte dessa ideia de escrever nas margens. Terceira maneira de anotar no livro. Eu já mudei a ordem aqui, tá? Eu vou só seguir o número dele. Fazer asteriscos ou outras marcas nas margens. Ele diz assim, ó. Tem gente que faz asterisco, tem gente que cola esses adesivos aqui, esses post-its, igual eu tenho nesse livro, eu tenho vários deles. Basicamente é você marcar uma página como mais importante, para quando você for revisar. Veja, a anotação é muito útil para quando você for revisar livro, né? Quando você for revisar, você encontrar a informação mais importante mais rápido, tá? Outra coisa que eu faço essa hierarquia de sublinhar e fazer chave, mas eu também tenho mais 2 níveis de hierarquia de importância. Se eu sublinhei e coloquei um ponto de exclamação, a importância é a máxima. Se eu sublinhei e coloquei um asterisco, importância número 2. Se eu só sublinhei, importância número 3. Se eu só fiz uma chave, importância número 4, tá? Isso eu acho que vai te ajudar. Outra coisa que ele fala é inserir números nas margens. Cara, isso aqui é bem interessante. Eu não tenho só números nas margens, como eu tenho números durante o texto. Por exemplo, aqui nessa página, cara, eu vou sempre tentando mostrar aqui na câmera, porque acho que ajuda. Aqui nessa página, onde ele está falando as 3 razões para você anotar no livro, eu coloquei número 1, acho que está aqui, ó, número 2 e número 3, em algum lugar. Tem uns números aqui. Então, muitas vezes, os autores vão enumerar os argumentos para você. Então eles te ajudam nisso. É o argumento número 1, em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro lugar. Mas muitas vezes eles não vão. Então eles vão começar a tecer uma série de pontos, só que não enumerados. Aí eu mesmo vou enumerar para eu não perder o meu raciocínio e para quando eu for revisar ficar mais fácil. Então é isso que eu fiz aqui. Eu faço anotação de número tanto no texto quanto na margem do livro, quando eu vejo assim, cara, isso aqui eu fiz muito no livro A Vida Intelectual, por exemplo. Esse trecho do livro tem tudo a ver com aquele trecho que eu li lá atrás. Eu volto lá atrás, procuro onde que estava, acho o número da página. Daí eu coloco ali, do lado do parágrafo, trecho relacionado à página 32. Aí eu sei que toda vez que eu pegar aquele trecho, vale a pena eu voltar na página 32 e fazer uma referência. Sabe onde tem muito isso? Na Bíblia, né? Na Bíblia tem muito isso. Você vai ler um negócio da Bíblia que ele vai mostrar assim, isso aqui que você está lendo no Evangelho está lá em Isaías também. Aí você volta lá em Isaías, quando você quer estudar a Bíblia, e você confere aquilo ali. Então, isso é muito útil para quem quer estudar um livro, tá? O próximo ponto que ele fala é circular palavras-chave ou frases. Tem 2 razões para eu circular a palavra-chave. Ou porque ela é muito importante para aquele argumento, ou porque eu não conheço aquele vocabulário e eu vou pesquisar no dicionário, tá? Então, deixa eu só dar uma hidratada aqui. Para você melhorar o seu vocabulário, eu te recomendo que faça o seguinte. Circule a palavra que você não conhece. Aí você tenta entender ela sozinho dentro do contexto do livro e depois você vai para o dicionário. Só vai para o dicionário depois de você chutar o que é aquela palavra, tá? Por quê? Porque o fato de você chutar te dá um elemento a mais de compreensão e memorização. A gente aprende mais rápido quando a gente aprende por comparação. Isso é igual àquilo, ou isso é o oposto daquilo, isso é diferente daquilo. Então eu tentar chutar o significado de uma palavra já vai me ajudar a memorizar mais facilmente depois que eu ver o significado dela no dicionário. Então a questão do vocabulário é isso, às vezes a gente tem que só decorar o significado daquilo ali, né? Então eu sugiro que você faça isso. Muito bem. Com isso, eu acho que eu termino essa parte de anotação do livro. Muito bem.
tomando um chimarrão aqui para eu ver se eu aguento falar mais umas 2 horas aqui nesse vídeo. Se você chegou até aqui, deixa um comentário, pô, deixa eu saber que você chegou até aqui. Talvez valha a pena eu te explicar daqui a pouco uma divisão que o Adler faz entre livros teóricos e livros práticos, mas eu vou guardar isso para a gente fazer mais tarde. Nós vamos falar de leitura analítica. Enquanto eu falo, eu vou tentar pegar aqui o que ele fala sobre leitura analítica para eu ver se ele complementa o que eu quero te trazer aqui, tá? Então, ele tem o seguinte processo. A leitura analítica significa, primeiro, categorizar o livro, depois, compreender todos os detalhes do livro e, então, chegar numa conclusão. Eu concordo ou discordo do autor. Ou seja, ele está dizendo a verdade ou não. Ponto inicial para nós entendermos isso. Leitura analítica é ler o livro de verdade, do começo ao fim, ler tudo do livro, anotar tudo que você puder, fazer todas as perguntas que vierem à sua cabeça. Minha opinião, já falei isso em outros vídeos. Leia um livro sempre como se ele estivesse dizendo a verdade. Se você tentar ler um livro como um crítico, você vai ferrar. Vou falar o português, claro? Tu vai foder teu processo de estudo, entendeu? Então, leia um livro sempre com uma suspension of disbelief, a suspensão da sua descrença. Você vai ler como um inocente que acredita em tudo. Esse momento é perfeito para eu fazer um parêntese com um opúsculo. Opúsculo é um livrinho sobre o modo de aprender e meditar. Existe esse livro para comprar já, mas quando eu li esse livro só tinha PDF dele na internet. Eu vou tentar achar o PDF dele rapidamente aqui para eu ler o começo dele, tá? Por quê? O Opúsculo sobre o modo de aprender e meditar, ele é um livro, é um livrinho escrito pelo Hugo de São Vítor. E ele começa assim: a humildade é necessária ao que deseja aprender. Então ele diz assim, ó, você tem que abaixar a cabeça se você quer aprender alguma coisa. Você sempre vai ficar quieto e ouvir o seu mestre. Quando você pega um livro, a sua postura tem que ser essa. Olha, eu tô pegando um livro e então eu tô supondo que eu estou falando com um cara que tem muito mais autoridade do que eu nesse assunto. Então, já que eu estou pegando o livro do Adler sobre como ler livros, eu vou meio que esquecer tudo que eu penso sobre leitura e eu vou acreditar 100% no Adler. Então, cara, eu tô falando assim, Adler, você vai me ensinar a ler a partir de agora. Eu não sei nada, você vai me ensinar. Isso é a postura de humildade. O Hudson Vítor fala assim, ó, muitos se enganaram por quererem parecer sábios antes do tempo, pois com isso envergonharam-se de aprender dos demais o que ignoravam. Tu, porém, meu filho, aprende de todos de boa vontade aquilo que desconheces. Serás mais sábio do que todos se quiseres aprender de todos. Tem um parêntese aqui importante. Né? O Hugo de São Vítor está falando com gente que só convive com gente esperta. Então ele não está falando com gente que convive com gente maldosa e gente mentirosa. Ele era o chefe de um mosteiro lá em Paris, que é o Mosteiro de São Vítor. Então pensa que no ano 1100, ano 1000 e pouquinho ali, quem tinha acesso a livro e estudo geralmente eram os monges, porque não tinha papel para você imprimir livro para todo lado. Então a maioria das pessoas era até analfabeta. Então ele está falando com uma minoria de pessoas que consegue ler e, portanto, assim, vamos dizer assim, são pessoas mais eruditas, mais cultas. Então ele sabe que aprender com qualquer um ali vai dar bom. Hoje a gente for aprender com qualquer um, a gente vai aprender com gente mentirosa, sacana, enfim, por aí vai. Uma parte importante, acho que também vale esse parêntese, quando eu vou aprender dessa forma, que é para mim a única forma de aprender, com humildade, abaixando a cabeça e tirando a minha descrença e tentando acreditar em tudo que o cara fala, eu vou ter que fazer uma espécie de um caminho, eu vou ter que escolher bem com quem eu vou aprender. Eu não tenho como te explicar como é que você vai escolher com quem aprender agora. A frase mais simples para isso é: aprenda só com quem já fez o que está falando, ou basicamente veja os frutos da vida de uma pessoa para você saber se pode confiar nela. Não é tão fácil fazer, por exemplo, na internet. Quais são os frutos que eu gerei na vida dos outros ao meu redor, na minha vida? Você não me conhece tão bem assim para ter certeza. Então,
vai ter que ter um esforço de investigação, de saber se um autor é bom, se ele é um cara do bem, se ele realmente fez aquilo que está falando, se ele realmente domina aquele assunto. Mas isso é uma tarefa para um outro vídeo, não é uma coisa para você se preocupar agora, tá? Se preocupar agora é só como entender os livros que tem na tua estante já, que tu já comprou, entendeu? As coisas que você já lê, beleza? Então, voltando aqui, né? O Hudson Victor, ele diz que você tem que ter a humildade e abaixar a cabeça. Depois o Hudson Victor vai dar 3 etapas de como funciona o aprendizado, vamos dizer assim, que é a etapa de leitura, depois a etapa de meditação e depois a etapa de contemplação. Nós vamos falar delas no final da leitura analítica. Por quê? Porque elas são um complemento perfeito para a gente fixar como que a leitura funciona na nossa cabeça. Então a leitura analítica eu vou começar a ler o livro, eu vou fazer todas as perguntas, eu vou anotar tudo o que eu penso, eu vou entender todos os detalhes. Tudo que eu não entender, presta atenção, isso aqui é bem importante, tudo que você não entender do livro, você vai tentar investigar. Primeiro lugar de investigação que você tem, notas de rodapé, fontes de onde esse cara tirou o livro, tirou as ideias dele. Eu tenho livros que me deram leituras infinitas graças às notas de rodapé. Então, assim, tem livro que eu leio que eu compro 10 livros depois, que só tá na nota de rodapé dele. Por quê? Eu quero me investigar um pouco mais a fundo aquele elemento, porque eu não entendi 100%. Então, primeiro lugar para você ir é a nota de rodapé. Segundo lugar para você ir é, evidentemente, o próprio YouTube. Procurar outras pessoas que leram os livros e explicaram esses livros para você e te ajudaram a entender. Por exemplo, existe um livro muito legal que eu li, do C.S. Lewis, chama Abolição do Homem. Em 2021, eu fiz 3 aulas sobre ele e elas estão aqui no meu canal. Tem várias pessoas que vão ler esse livro, não entendem muita coisa, assistem minhas aulas e depois vêm me agradecer porque conseguiram entender muita coisa que eu não tinha entendido. Você pode fazer isso. No YouTube tem muita gente boa que analisou livros e explicou livros e vai te ajudar a entender coisas que você não entendeu. Então a leitura analítica é de fato chegar ao máximo de compreensão de um livro e responder a pergunta: eu concordo ou discordo deste autor. Para você fazer isso, eu recomendo muito que você leia e releia várias vezes algum livro. Então, por exemplo, o livro Como Ler Livros, eu reli ele algumas vezes em 2020, em 2021 principalmente. Eu li ele pela primeira vez em 2020, e em 2021, cara, nossa senhora, eu reli esse negócio muitas vezes. Então, eu acho que a leitura analítica, que no fundo é bem simples, é ler o livro e tentar anotar tudo que você lembra e investigar, ela só acaba quando você fala assim: beleza, entendi o livro, posso botar ele na estante e fechou, posso ir pro próximo. Eu sempre vou pro próximo, só que tem livro que eu boto na estante e eu sei que eu vou ter que pegar ele de volta para reler em algum momento. Depois de ter relido esse livro algumas vezes, eu falei: beleza, agora eu entendi, agora tá tudo fechado na minha cabeça, agora eu posso de fato guardar e nunca mais reler ele. O Adler, ele fala um negócio bem legal, inclusive, que os melhores livros parece que eles melhoram conforme você melhora. Normalmente isso vai ser literatura ou filosofia. É livro que você, cada vez que você lê na sua vida, você entende uma coisa nova. É tipo Ética Nicômaco do Aristóteles. É tipo você lê, sei lá, a Ilíada. Quanto mais você lê, mais você entende daquilo. Por quê? Porque tem tantas verdades, tantas camadas de profundidade que você nunca vai esgotar aquele livro. A Bíblia é um exemplo disso. Mesmo para quem... Eu conheço muita gente que nem acredita em Cristo, nada. Mas ele vai lá e percebe tanta verdade, tantas verdades na Bíblia, que ele vai lendo aquilo pelo resto da vida. E vai aprendendo sempre algo novo. Então, esses melhores livros vão ser sempre relidos. Você vai ter que fazer meio que uma coleção dos melhores, entendeu? Tem um cara que eu lembro uma vez, eu acho... Foi um cara que o Tai Lopes entrevistou, se eu não me engano. Que ele fala que você só tem que ter 150 livros na sua estante e ler esses 150 livros pro resto da vida. Aí a minha opinião é a seguinte: para você descobrir esses 150 livros, você vai ter que comprar uns 1000, entendeu? Uns 1000, 2000 livros, aí você vai achar esses 150 que você vai ler pro resto da vida. E é mais ou menos algo que eu tento fazer da minha vida, achar esses 150. Eu estou nessa busca, entendeu? Muito bem. Depois da leitura analítica, existe a leitura sintópica, que nossa, é massa demais, é a minha leitura preferida. Mas para chegar nela, eu vou fazer uma pausa para falar um pouco de memorização e falar da ideia do Hugo de São Vítor de como funciona a leitura. Vou cortar e pôr de novo a câmera porque vai acabar o tempo dela aqui. Então vamos lá, memorização, tá? Memorizar
Eu acho que o melhor jeito de você pensar em memorização é na união de vários conceitos 2 a 2 em uma corrente. Então pensa numa corrente. Não tem nenhuma corrente aqui ao meu redor para te mostrar. Mas uma corrente, ela é ligada 2 elos de cada vez. Então um elo é ligado no outro, que é ligado no outro, e no outro e no outro. Então ela é uma linha contínua de elementos ligados 2 a 2. Esse é o melhor jeito de você memorizar as coisas. É você ligar elas 2 a 2 numa corrente meio que infinita, vamos dizer assim. Então, quando eu leio um livro, por exemplo, eu sei que elemento 1 da minha corrente, existem 4 níveis de leitura. O elemento 2 é o nível 1 é a leitura elementar. Elemento 3, o nível 2 é a leitura inspecional. E assim vai, leitura analítica, leitura sintópica. Uma vez que você ligou os elementos na horizontalidade, vamos dizer assim, você começa a fazer uma ligação vertical, de profundidade. Então eu vou lá. Leitura inspecional. Aí é como se do elo da leitura inspecional saísse em outro elo, sai um próximo elo. Então, leitura inspecional é investigar o livro. Investigar um livro é eu ler o sumário, depois eu ler o prefácio, depois... Percebe que eu estou tentando te mostrar visualmente, que é uma coisa não visual, mas eu estou tentando fazer um elemento visual? O melhor jeito de você guardar as coisas é guardar numa sequência de hierarquia. Organizar. Para mim, memória é ordem e hierarquia. Ordem pressupõe hierarquia. Então, falar isso é quase uma redundância. Então, eu vou hierarquizar do tema mais amplo para o mais específico e eu vou ordenar como se eu fosse seguir um passo a passo das ideias. Então, por exemplo, se você for estudar Platão, cara, você vai ter que aprender a ideia da unidade e da multiplicidade. Aí você vai ter que entender que existe o mundo das ideias, daí existe o mundo das formas e por aí vai. Então, tudo que a gente vai estudar é possível categorizar dessa forma. Eu quero aprender marketing digital. Bom, em marketing digital existe conteúdo, produto e processo de venda. Em processo de venda existe lançamento, funil, webinário, perpétuo, etc, etc. Então, memorizar é ordenar os elementos na sua cabeça dessa forma. Você pode usar de um artifício mnemônico que é transformar as coisas em imagens para te auxiliar na memorização. Por exemplo, quando você pega o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Esse livro tem 30 princípios de relações humanas. O princípio número 1 é não critique, não condene, não se queixe. E o princípio número 5 é sorria. Como eu lembro disso? Porque eu tenho uma organização mnemônica dos 30 princípios, de quando eu fiz um curso do Dale Carnegie. Então, toda vez que eu penso qual é o primeiro princípio, eu vou lembrar de uma imagem, um quadro, escrito CQC. É isso, né? Não critique, não condene, não sei o quê. CCQ. Viu? Eu nem lembro do quadro direito porque eu já gravei isso. Mas era um quadrinho, CCQ, dentro de uma garrafa de rum. Por que uma garrafa de rum? Porque foi a imagem que nós criamos lá no nosso curso. Então, eu vou te dar um outro exemplo. Existe uma lista vou fazer de 5 números para você entender. Que é a lista 1 sol, 2 meias, 3 semáforo, 4 carros, 5 estrela. Veja, o que é essa lista? 1 sol, só tem um sol. 2 meia, você veste 2 meias. 3 semáforo, no semáforo tem 3 cores. 4 carro, o carro tem 4 rodas. 5 estrela, uma estrela tem 5 pontas. Essa lista eu uso para associar um número a uma imagem visual. Então, 1 associei ao sol. Agora eu posso colocar qualquer coisa nessa lista. Por exemplo, eu quero fazer compras. Aí eu tenho que comprar beterraba, aí eu vou ligar a beterraba com o sol. Então, eu vou imaginar um sol com uma beterraba grudada nele. Pronto, imaginei. Agora eu quero comprar também chimarrão, aí eu vou imaginar uma cuia dentro de uma meia. Então, olhei, meia, uma cuia dentro, gravei. Pronto. É como se tirasse uma foto dessa imagem. 3, eu vou querer, sei lá, por exemplo, comprar uma lapiseira.
Vou imaginar uma lapiseira num semáforo. Tá? A lapiseira está lá no lugar da cor vermelha do semáforo, é uma lapiseira. Tá bom, memorizei, tirei essa foto. Quando eu chego no mercado, eu não preciso da lista anotada. Eu posso pensar, tá, que eu tenho comprado? Eu vou lá, sol, beterraba. Meia, chimarrão. Semáforo, lapiseira. Pronto. Eu tenho a lista na minha cabeça, entendeu? Eu vou fazer uma palestra. Eu posso colocar 4 elementos da minha palestra dentro de um exercício mnemônico, de guardar essa imagem. Eu lembro que teve um ano que eu tive que recitar um poema, E Agora José. E agora, José, a festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. Como eu fiz isso? Eu fiz isso com um exercício mnemônico chamado Palácio Mental. Eu usei o meu prédio onde eu morava como um palácio mental. Então, palácio mental nada mais é que você pegar um lugar familiar a você, que você conhece de cabeça, por exemplo, a sua casa. Você conhece de cabeça a sua casa. E você vai andando por esse lugar, dentro da sua cabeça, e você vai enxergando imagens em cada lugar que você passa. Então, por exemplo, e agora, José, a festa acabou. Eu coloquei uma imagem de uma mesa cheia de comida no hall do meu prédio. É a festa, só que as comidas já comidas. Então a festa acabou. Aí eu olhava para cima, a luz apagada. A luz apagou. Daí eu olhava para os lados, não tinha ninguém. O povo sumiu. E aí eu olhava para frente, estava nevando. A noite esfriou. Eu acho que é assim que começa o poema. Eu criei esse palácio mental, um exercício mnemônico. Esses exercícios mnemônicos, você tem muitos para aprender aí pela internet, pesquisa no YouTube, você vai achar com certeza. Eles te ajudam a memorizar informações, principalmente se você conseguir transformar... Principalmente não, você tem que transformar essas informações em imagens. Vou te dar mais um exemplo, só para você entender. Existem algumas perguntas que você pode fazer sempre que você conhece alguém, que é... A primeira pergunta, qual é seu nome? Óbvio, né? Segunda pergunta, onde você mora? A terceira pergunta, você tem família, você é casado, é solteiro, como é que tem filhos? A próxima pergunta, a quarta, é qual o seu trabalho? A quinta pergunta é o que você gosta de fazer, quais são os seus hobbies? A sexta pergunta, você já viajou para onde? E a sétima pergunta é o que você gosta de estudar? Quais são os assuntos que você estudou, que faculdade você fez, esse tipo de coisa. Como é que eu lembro dessas perguntas? Porque eu tenho uma imagem gravada na minha cabeça. Um crachá, uma casa em cima do crachá, um bebê no telhado da casa, o bebê está segurando um martelo, no martelo estão colados selos. Cada selo tem um aviãozinho, em cima do aviãozinho tem uma estátua de um pensador. Essa sequência de imagens é a sequência de perguntas que eu acabei de fazer para você, para quando você conhece alguém. Então, esses exercícios mnemônicos, eles são incríveis. A gente acha que a nossa memória não é boa, só que uma vez que você cria essas listas de imagens, cara, você percebe que sua memória é incrível. A memória, ela é treino. Memorizar é treinar. Então, quem não tem memória boa, normalmente não tem memória boa porque nunca aprendeu a treinar a memória e não porque nasceu com um defeito de memorização, entendeu? Também existe o ponto da atenção, o foco. Como nós vivemos num mundo hoje em que a gente tem celular, telas, notificações, Reels, TikTok, nós estamos dispersando o nosso foco. A gente está perdendo como se fosse esse músculo da atenção. E conforme esse músculo da atenção vai atrofiando, a memorização também vai. Então, uma coisa importante para você memorizar mais é começar a treinar a sua atenção. Abrir mão de celular, parar de ficar vendo Reels, TikTok, essas coisas. Começar a recuperar a capacidade de se concentrar por longo tempo em coisas estáticas, vamos dizer assim. Isso vai te ajudar muito a melhorar a sua memorização, porque memória e atenção estão intimamente ligadas, como eu já falei neste vídeo. Muito bem. Agora nós vamos falar da ideia do Hugo de São Vítor de como funciona o aprendizado. Então, Hugo, espero que você esteja gostando deste vídeo. Inclusive, comenta aí enquanto eu tomo meu chimarrão se você está conseguindo curtir esse vídeo ou se ele está sendo complexo demais. Então, Hugo de São Vítor, ele diz o seguinte, tá? Eu vou dar uma colada aqui para ver se tem alguma coisa importante que eu não posso esquecer. Mas ele diz que você precisa ler, depois meditar sobre o que leu, para enfim chegar à contemplação daquela informação. Então é como se fosse um processo de 3 etapas. Eu vou ler, aí eu vou meditar sobre o que eu li. Você vê que meditar não é uma meditação budista, oriental, é uma outra ideia de meditação. E ao meditar eu vou chegar
e enxergar a imagem inteira. Vou tentar fazer isso de uma forma bem simples e lúdica aqui para você. Isso aqui é uma caixinha do meu microfone, certo? Então, ler para o Hugo de São Vítor é eu pegar essa caixinha. Então, ler não é só o ato de ler livros, é o ato de tentarem compreender as coisas. Então, pega essa caixinha, eu vou ler essa caixinha. Eu vou abrir ela, eu vou olhar ela, eu vou ver o que tem. Ah, aqui tem uma entrada USB-C, aqui tem as luzinhas, aqui tem um microfone, aqui tem um buraco, aqui tem um ímã e por aí vai. Ler é isso, é como se eu estivesse adquirindo a informação. Meditar é investigar essa informação que eu adquiri. Esse cabo, aqui tem uma entrada USB, então provavelmente dá para ligar essa entrada USB numa tomada ou numa entrada USB do meu computador para carregar isso aqui. Ah, isso daqui, o que é isso aqui? Ah, é um microfone, aqui tem um ímã, ele gruda nesse ímã, aqui em cima provavelmente é onde entra o som, porque ele tem esses buraquinhos, essa luz provavelmente diz se ele está carregado ou não, e tem um botão, vamos ver para que serve esse botão. Então meditar é, depois de descrever a informação, é eu entender as causas e os efeitos daquilo ali. Por quê? Uma vez que eu meditei, que é meditar é ficar pensando e pensando sobre o mesmo assunto. Ele diz assim, vamos ver se ele fala aqui, ó. A meditação é uma cogitação frequente que investiga a causa e a origem, o modo e a utilidade de cada coisa. Ele diz assim, ó. Cadê aqui, ó? Cadê? Admirando a hora. Enfim, não estou achando aqui muito rápido, mas basicamente ele diz, a meditação é ficar pensando e pensando e pensando na mesma coisa, entendeu? Então é eu examinar o mesmo ponto sem parar. Por quê? Porque depois que eu fiquei examinando isso aqui, né? Fiquei pensando sobre esse negócio aqui, pensando, esse USB liga lá e o microfone funciona assim, Quando eu enxerguei completamente o que é isso, como ele funciona, para que ele serve, eu contemplei ele. Então contemplar é se colocar no centro do templo. Essa palavra ela tem origem, eu posso estar errado, mas eu acho que é isso aqui mesmo, tá? A palavra ela tem origem nessa ideia. Os templos de antigamente, de onde surgiu esse termo, quando você está no meio do templo, no centro dele, você enxerga ele inteiro. É o ponto onde você consegue ver tudo o que tem neste templo. Então contemplar é se colocar no centro do templo, onde você enxerga tudo. Então é como se eu meditar é pensar, a hora que eu falei, entendi 100% o que é isso aqui. Eu estou contemplando este objeto. Então, isso é bem interessante a gente entender, né? Por quê? Porque esse é o exercício do aprendizado. Eu pego a descrição de algo, vou olhar uma árvore e fico olhando para aquela árvore, vendo as folhas e a casca da árvore, e como as folhas têm ramificações, e como que uma folha é mais verde escura, outra mais verde clara, e por aí vai. E aí, conforme eu vou olhando e pensando sobre aquilo, eu vou chegando mais perto de contemplar. Até que chega um momento que eu falo assim, agora eu sei tudo sobre a árvore. Tudo que é possível eu ver aqui, ou eu entender com as informações que eu tenho. Eu contemplei a árvore. Então contemplar é isso, é a compreensão completa da coisa. Quando nós fazemos uma leitura analítica, isso que nós estamos fazendo. Nós estamos usando as anotações, as perguntas, as ideias, os números, para nós meditarmos naquilo, as releituras, e aí chegar no final e falar, entendi. O que você tem que fazer ao final da leitura analítica é, eu entendi o que esse cara está dizendo. E agora que eu entendi o que ele está dizendo, eu vou me perguntar se eu concordo ou discordo, se isso é verdade ou é mentira. Então veja, por isso que você tem que ler sem criticar o livro no começo. Por quê? Porque primeiro você quer entender o que o cara está dizendo. Não se o que ele está dizendo é bom, ruim, verdade ou mentira. É o que ele está dizendo. Mas que eu entendi o que ele está dizendo, eu posso me perguntar, tá bom, isso aqui presta? Serve para alguma coisa? Consigo usar? Aí você chegou no final da leitura analítica. Aí por fim, nós temos a leitura sintópica. O que é a leitura sintópica? Leitura sintópica é você pegar um tema, por exemplo, o tema leitura, pegar muitos materiais sobre esse tema, ou seja, vou pegar o livro do Mortimer Adler, vou pegar o livro do C.S. Lewis sobre lei, vou pegar o livro Vida Intelectual, vou pegar o livro Como Aprender e Estudar do Emílio e Mirai Lopes, vou pegar o livro do Hugo de São Vítor, Como Aprender e Meditar, e eu vou fazer
em 2 etapas. Etapa número 1, leitura inspecional de todos esses livros. Para quê? Para fazer a seleção de quais deles eu vou realmente ler. Ou seja, em quais desses livros eu vou fazer uma leitura analítica. Aí, parte 2, leitura analítica dos livros selecionados pela minha leitura inspecional. E aí a parte 3 é a minha concepção de como ler livros. A minha conclusão de como eu acho que tem que ser. Ou seja, a leitura sintópica é pegar muitos livros diferentes de um mesmo tema, selecionar uma minoria deles, ler toda essa minoria e aí concluir o que eu penso sobre esse assunto. Então, a leitura sintópica é o real estudo de um assunto. É aí que você está estudando de verdade. Então, ler um livro é entender o que esse cara diz sobre esse assunto. Ler vários livros sobre o mesmo assunto é entender o que vários caras disseram e aí sim eu posso construir o meu próprio raciocínio acerca daquilo. Então, a leitura sintópica é o ápice do estudo, na minha opinião, e é o que eu tento fazer hoje. Pegar vários livros de um mesmo assunto e começar a tirar as minhas próprias conclusões sobre aquele assunto. Isso é o que leva ao pensamento original, entendeu? E com isso eu consigo chegar no final da nossa aula. Eu espero que você tenha compreendido como estudar livros. Minha recomendação para você agora são 2 coisas. A primeira recomendação que eu tenho para você, se você quiser aprender a construir conteúdo bom de verdade na internet, e para aprender a fazer isso, você vai ter que aprender também a estudar e aprender, você precisa conhecer o meu projeto onde eu te ajudo a criar conteúdo e criar conteúdo rico, de alto valor, também estudando dessa forma. Tá aqui o link na descrição. O segundo ponto assista esse vídeo que eu vou deixar aqui em algum lugar, que vai estar aqui na tela final, que é o outro vídeo onde eu falo de como eu leio livros. Cara, é um vídeo de como memorizar, como entender um livro. O pessoal tá vendo muito esse vídeo e estão gostando muito dele. Então eu acredito que você também vai gostar. E a gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto!